Conosco está hoje nos fazendo companhia para atualizarmos as nossas análises sobre a safra 23-24 de soja do Brasil, o professor Rogério Coimbra, da Universidade Federal de Mato Grosso, baseado em Sinop. Professor, seja bem-vindo. Bom dia, é um prazer recebê-lo novamente aqui no Bom Dia Agronegócio. Bom dia, Carla. Bom dia a todos que estão conosco. O prazer é imenso, meu. Desejo um ano de 2024 muito produtivo. Vamos nos atualizar aí como é que está a safra no Mato Grosso e no Brasil. Um ótimo ano para o senhor também, professor, que seja muito próspero e de boas notícias, principalmente, embora neste momento seja mais difícil a gente trazer uma notícia tão boa assim, né, para os nossos ouvintes, para os nossos internautas, para os nossos espectadores. A gente está num momento bastante complicado para Mato Grosso. A colheita começou, professor, e o que começou a trazer preocupação, eu queria a sua perspectiva, por favor, é sobre a qualidade da soja que está sendo colhida, não é isso? Exato. Carla, sim, a colheita teve início já em dezembro, algumas áreas foram colhidas e o que chamou a atenção é a grande variação de condições, tanto de qualidade do grão que está sendo produzido, quanto da produtividade também. Lá em outubro, se eu não me engano, foi dia 2 ou 3 de outubro, nós estivemos aqui com você falando a respeito das altas temperaturas, os problemas de tombamento e como isso estava afetando a cultura da soja. E realmente afetou. Mesmo com a retomada das chuvas, algumas lavouras não conseguiram recuperar sua capacidade de produção. Nessa semana eu conversava com alguns produtores, tanto da região aqui de Sinop, Cláudia, quanto de Diamantino, e as variações são amplas. Tem produtor colhendo 8, 10, 20, 25 sacos e alguns colhendo entre 60 e 65 sacos. O que mais me chamou a atenção foram duas falas, Carla. A primeira, de que a grande preocupação do produtor esse ano é uma combinação de fatores raros de acontecer. O primeiro deles, né, que é a quebra de produtividade e de produção associada a uma redução de preços. Esse produtor de Cláudia, ele me disse, professor, geralmente quando tem queda de preço, nós conseguimos produzir bastante e isso compensa. Ou quando nós temos quebra de produtividade, o preço está compensando. Então, isso está deixando o produtor bem apreensivo. A outra fala que me chamou a atenção é que mesmo em lavouras que têm aparência de estar sadia e com boa produtividade, no momento da colheita, o peso de 1.000 grãos está muito baixo. Então, aquelas lavouras que visualmente aparentam ter produtividades de 80 sacos, ao retirar essa soja do campo, o valor é bem menor, entre 25 e 30 sacos. E outra coisa, as condições climáticas aí estão assustando um pouco, porque houve uma inversão, né, Carla, do que estava acontecendo lá no sul do país com o que está acontecendo aqui na região centro-oeste e norte. E, professor, essa condição dos preços, ela é uma condição que traz realmente uma preocupação e uma angústia muito grande para o produtor, porque alguns produtores já, inclusive, comercializaram parte da sua safra e não sabem exatamente quanto vão colher. Essa é uma resposta que nós, de fato, ainda vamos demorar para ter esse entendimento de quanto o Mato Grosso vai entregar de soja para o mercado, quanto o Brasil vai entregar de soja para o mercado, porque a gente vai ter que fazer o desconto desses grãos ardidos, esses grãos avariados. Essa resposta ainda vai demorar para chegar justamente por conta dessa irregularidade toda que marca a safra 23-24? Exatamente, Carla. Como lá no início houve uma dificuldade muito grande de se mensurar pelos principais órgãos que avaliam área plantada, expectativa de produção e produtividade, por quê? Aquele produtor que tinha 100, 200 ou 500 hectares para plantar, nem todos conseguiram plantar essa área e aqueles que plantaram tiveram perdas por altas temperaturas e não conseguiram replantar. Então, a mensuração da área está sendo muito dificultada, mesmo agora com 100% da área em Mato Grosso semeada. Outro fator é a questão da produtividade em si. Alguns perderam toda a lavoura e os que estão colhendo, não há um padrão de produtividade na hora da retirada desse grão do campo.
Além disso, como você bem citou, aqueles grãos que estão saindo do campo, muitos, em função das chuvas agora, estão sendo colhidos com os chamados grãos ardidos ou mofados, os avariados, o que gera um desconto e queda de produtividade. Então, nós só vamos conseguir saber a real produtividade e produção de cada um dos estados a partir do momento que a colheita for evoluindo dentro do país. Hoje é muito difícil se mensurar o quanto foi essa perda e qual vai ser a real produtividade. Os números versam entre 7% e 30%, mas nós conhecemos produtores que perderam 100% da área. Então, essa variação de média é muito difícil de ser estimada ainda hoje, o que gera uma grande apreensão, né, Carmen? Exatamente. Até porque, professor, eu queria trazer um pouco da sua experiência para entendermos o que isso significa para o produtor na sequência desses trabalhos. Ele teve uma dificuldade já. O plantio para alguns produtores foi até positivo, um arranque inicial legal. Depois a gente viu as condições ficarem muito ruins, muito adversas e essas perdas irem se acumulando. Um atraso depois no plantio, muitos hectares replantados, alguns convertidos para outras culturas, enfim, uma série de redefinições de rotas ali ao longo da safra, chegamos à colheita. Como é que o produtor está se planejando para o que vem por aí, para a segunda safra de milho ou para a segunda safra de algodão? O estado de Mato Grosso, que é o estado do senhor, tem um foco bastante grande no algodão para essa segunda safra, tentando mitigar ali os impactos das perdas na soja. Como é que o senhor está sentindo o produtor para a sequência dessa safra de verão? Isso é uma condição que, além de deixar o produtor apreensivo, isso gera uma grande pressão em mercado. O algodão cresceu muito no estado de Mato Grosso, né, passando aí dos 800, 900 mil hectares plantados, com produtividades muito boas. E o algodão é uma cultura que depende extremamente de uma soja colhida de forma precoce, ou seja, as primeiras áreas plantadas no estado ou são áreas dos produtores irrigantes ou são áreas dos produtores de algodão. E na maioria das vezes esses dois fatores se sobrepõem. Essas foram as áreas que mais sofreram, que houveram a necessidade de replantio. Então, para a cultura do algodão e para a cultura do milho, há sim já um comprometimento, mas as chuvas têm trazido boas expectativas. A grande dúvida é saber se essas chuvas irão perdurar na fase mais crítica dessas duas culturas, que é no milho, né? Florescimento e enchimento de grãos, e no algodão, que é uma cultura que tem esse ciclo concomitante aí com o desenvolvimento da planta um pouco mais largo, principalmente. Há sim uma diminuição da expectativa de área plantada, mas não da produção e produtividade dessas culturas, Carla. Certo. Isso é uma boa notícia, né? Há até expectativas de uma safra muito grande de milho e que isso favoreça a exportação e principalmente o consumo desse grão de milho para o biocombustível instalado, para a planta de biocombustível instalada no estado de Mato Grosso. Professor, nós estamos então com esse entendimento do Estado, entendimento de que. Eu queria também entender do senhor como é que o senhor está avaliando essa perspectiva, como é que o senhor recebeu os números da Conab. O senhor está alinhado com eles ou a gente vai ver ainda a Conab fazer novos cortes na safra do Estado, na safra brasileira, de uma forma geral, na sua perspectiva? Eu acredito que ainda está um pouco superestimado, principalmente na cultura da soja. O Brasil em si tem uma expectativa de redução aí em torno de 11,5, 11,7 milhões de toneladas. Mas é interessante dizer que a América do Sul vai produzir bastante, né? Porque nós temos uma retomada da produção e produtividade de Argentina, né? Uruguai, principalmente Paraguai. Então, as médias e as expectativas da Conab, elas ainda estão um pouco superestimadas, mas o Brasil vai produzir bastante ainda grão esse ano, mesmo com todos essas intempéries que nós estamos enfrentando, a resiliência do produtor e principalmente, né, a qualidade e a tecnologia que está no nosso campo vai fazer com que o Brasil ainda tenha uma safra recorde. A questão é como que nós vamos retirar esse material do campo, como que nós vamos selecionar esse material
para que ele possa atender os padrões de qualidade. Agora, sim, os produtores estão com prejuízos, principalmente financeiros, instalados, né? Aí entra a visão de que o produtor tem que ter um bom planejamento, tem que trabalhar bastante fora da porteira também com a visão de preço e comercialização. Dentro da porteira, ele é excepcional. Falta ainda um pouco de auxílio e de conhecimento. Isso está melhorando para que o produtor não tenha, ao longo dos anos, perdas que comprometam a sua capacidade de produção. Completamente. Professor, nós falamos do Mato Grosso, mas como é que o senhor está avaliando agora os sinais de alerta que se acendem ali, por exemplo, para o Paraná, para o Rio Grande do Sul? Vinha bem, né? Eu tenho relatos aqui de produtores que estavam estimando inicialmente colher 80 sacas por hectare no Paraná, tiveram perdas e já estão estimando 40% de perda. Agora passa a ser ali o nosso sinal de alerta maior, ou a luz mais forte de alerta acesa sobre a região sul do Brasil? Sim, Carla, a região sul do país, ela sofreu no início do plantio com excesso de chuva em função dessas condições de presença do El Niño, e agora eu fiquei realmente assustado em ver alguns relatos de temperaturas extremamente altas e as plantas morrendo nessa fase de enchimento de grão, que é uma fase crítica para a cultura, o que garante em si o ganho de produtividade. Então, essa falta de água e altas temperaturas está, sim, comprometendo algumas regiões de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. E é interessante dizer também, voltando a um assunto que ele foi deixado um pouco de lado, porque a discussão se ampliou bastante, mas há relatos já de plantas de soja em função dessas condições climáticas, com abertura de vagens, apodrecimento precoce de grãos e quebramento de plantas. Não são em grandes áreas, mas isso se implementou. Isso era uma condição que nós tínhamos somente no Mato Grosso, expandindo um pouco para Goiás e o Mato Piba. Nós estamos vendo isso hoje também na região sul do país. Mas as expectativas de retomada das chuvas aí trazem um pouco de esperança, só o medo de ter algumas janelas para que a gente consiga tirar esses grãos do campo. Essa é uma outra preocupação, né, professor? Essas janelas para tirar esses grãos do campo. Num levantamento recente divulgado ontem pela Pátria Agronegócio, a gente está falando de uma safra de perda de potencial produtivo de 21 milhões e meio de toneladas, né? E a Pátria destaca ali as perdas mais intensas no Mato Grosso, naturalmente, Rondônia, mas também na Bahia, por exemplo. Então nós temos problemas literalmente de norte a sul do Brasil e muito característico das condições do nosso país, que é de fato ter adversidades e irregularidades muito gritantes, e por isso vamos ter problemas também consideráveis quando serão anos de problemas para safras, né? Exato, Carla. A expectativa da produtividade, da produção de soja, principalmente no país, é com essa redução de aproximadamente 20 milhões. O Brasil estima uma média aí de 150 milhões de toneladas, né? Como eu disse, 11 milhões a menos, mas mesmo assim ela ainda é superior do que a safra passada. Agora é interessante dizer que mesmo com essas condições adversas no sul do país, no centro-oeste, agora, antes de entrar ao vivo com vocês, eu estava conversando com técnicos e produtores do oeste baiano, onde tiveram sim problemas também de implantação da cultura. E aqui, se você me permite falar um pouquinho em relação à semente, Por uma favor. preocupação grande que nos trouxe a região do Mato Piba e um pouco do Pará também, é que as expectativas de clima mostravam um início de plantio com chuva, com água disponível. Então, os produtores solicitaram as sementes. Muita semente da região centro-oeste do país acaba subindo para a região norte. E essas sementes foram para as propriedades dos produtores e a chuva não veio, Carla. Então, tem produtor que ficou quase 45 dias com as sementes guardadas no barracão, no armazém da fazenda. E isso acabou causando perdas de qualidade das sementes, redução da possibilidade de plantar a área que ele tinha como estimativa e necessidade de compra de mais semente. Ainda bem que o mercado tinha essas sementes disponíveis. Agora, a chuva está
constante, mas ainda altas temperaturas e o que é condição característica principalmente do oeste baiano, esses veranicos, que são bons para colheita no Mato Grosso, mas lá no oeste baiano, onde eles fazem uma safra apenas, esses veranicos são preocupantes. E mesmo com todas essas condições, o Brasil ainda vai ter uma safra recorde. Isso mostra como a agricultura e como o produtor são resilientes. Mas, como pode, em uma única safra, nós temos essas variações ambientais, tanto em disponibilidade de água, quanto de temperaturas ocorrendo ao mesmo tempo e deixando todo mundo praticamente doido, principalmente a gente que tem que rodar o Brasil e entender o que está acontecendo, né, Carla? Exatamente, professor, rodar o Brasil, isso é muito importante para que esses números comecem a chegar e trazer mais proximidade da realidade do campo. Professor, quero muito lhe agradecer pela companhia conosco aqui no Bom Dia Agronegócio, é sempre um prazer recebê-lo no Notícias Agrícolas ou em qualquer um dos nossos programas, em qualquer situação, a sua experiência nos traz muita lucidez sobre esse momento. Obrigada mais uma vez e volte sempre. Muito obrigado, Carla. Agradeço a todos que estão conosco aqui e desejo, além desses perrengues, né, uma ótima safra a todos e que a gente permaneça no campo produzindo alimento e garantindo segurança alimentar para o Brasil e para o mundo. Um forte abraço e um bom final de semana a todos. Um abraço, um bom final de semana para o senhor também. Até a próxima. Até mais. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.